Deus é bom, amém? Quem não presta é o cão. Estão comigo? Quantos estavam aqui no culto dos jovens sábado? Levanta a mão. Alguns, né? Então nós vamos tratar da mesma questão que nós tratamos no culto de sábado. Amém? Nós temos uma programação a ser feita durante os sábados, né? No finalzinho eu vou repassar mais uma vez essa programação. E nós temos uma visão para o ano de 2020. Amém? Nós temos um propósito nesse ministério, nesse movimento, né, intensos, que são os jovens e os adolescentes da Igreja Verbo da Vida. Então, esse movimento intenso, ele existe para resgatar os jovens não cristãos e conectá-los à igreja local e à palavra da fé. Amém? A fim de que esses jovens, eles cresçam espiritualmente, a fim de que esses jovens consigam exaltar a Deus com as suas vidas e exerçam os seus chamados, os seus ministérios. Amém? Esse é o propósito da existência desse movimento, desses jovens e adolescentes nesse lugar. Amém? Por isso que nós nos reunimos de forma separada, muitas vezes, do culto com os adultos, do culto. Não que o objetivo deles não seja resgatar, mas o nosso é claro e evidente, de acordo com essas palavras aqui, que isso é o manual, isso é o propósito para que exista esse ministério da forma como nós agimos. Amém? Não necessariamente essa forma é a única forma que Deus vai agir, certo? Mas aqui nessa igreja, essa foi a visão, essa foi a inspiração que Deus deu aos líderes. Então, nós seguimos isso aqui. Algumas igrejas vão focar fortemente na questão do evangelismo. Deus abençoe. Outras igrejas vão muito pesado, bater muito forte na questão do discipulado, do fazer discípulos. Bênção demais. Mas a nossa é essa daqui. Amém? Então, qual é a visão, pastor, para os adolescentes e para os jovens no ano de 2020? O pastor, desde o ano passado, ele decidiu deixar claro como que um procedimento que nós devemos, pelo menos, visualizar para facilitar o entendimento daquilo que nós devemos fazer depois de quê? Daquilo que nós já fizemos. Amém? Vai ficar claro, certo? Não se preocupe. Então, como assim, pastor? O que nós vamos fazer depois do que já fizemos? Se você já entregou sua vida a Jesus, então você já deu o primeiro passo, que é confessar que necessita de um Salvador, se entregar a Ele e ser batizado no corpo de Cristo. Esse é o primeiro passo. Amém? E aí, depois disso, o que é que eu faço? Pronto, se você não deu nem esse passo, se você está aqui nessa noite e nunca confessou Jesus Cristo diante dos homens, diante das pessoas, nunca confessou que precisa do perdão dele, porque reconhece que tem andado fora daquilo que você sabe que é o certo, então o primeiro passo seria esse, certo? Reconhecer Jesus, que é o comece. Eu imprimi aqui, deixa eu mostrar aqui. Então, o número 1, comece, certo? Começa-se como? Recebendo Jesus. Então, recebe Jesus, você é batizado no corpo de Cristo, amém? Você, após ser batizado no corpo de Cristo, você vai ser batizado nas águas ou batizado no Espírito Santo. Não necessariamente o batismo no Espírito Santo vem depois do batismo nas águas. Não é uma ordem cronológica. Amém? Não
Deus não colocou o batismo nas águas antes do batismo no Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo antes do batismo nas águas. Não funciona dessa forma. Nós temos exemplos na Bíblia dos dois casos, de pessoas que foram batizadas nas águas, depois foram que receberam o batismo no Espírito Santo, e pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, depois foi que receberam, que foram batizadas nas águas. Amém? Estão aí? Então comece. Por que a gente tem que começar recebendo o Senhor Jesus? Porque a vontade de Deus está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: o qual Deus deseja que todos os homens se salvem, ou sejam salvos, e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então esse é o desejo de Deus. Amém? Que todos os homens sejam salvos, se salvem. Então, como é que o homem se salva? Reconhecendo a dependência de um Salvador e que esse Salvador é o Filho de Deus, aquele que Ele enviou para morrer na cruz por nós. Amém? Amém? Derramou seu sangue por mim e por você para nos livrar da condenação. A Bíblia diz que toda a humanidade pecou e destituída está da glória de Deus. Então, todos os que pecaram necessitam de uma remissão daquele pecado. Amém? Então, o começo, receber Jesus. Depois disso, quando você entra, é uma forma de batismo. Quando você se entrega a Cristo, você está sendo batizado. O que é batizar? É imergir. Amém? Entronizar na água, por exemplo, batismo nas águas, é você descer as águas e voltar. O batismo no corpo de Cristo é você ser inserido no corpo. A Bíblia vai falar lá em Hebreus que um dos fundamentos do cristianismo, as coisas que são básicas para que nós venhamos a aprender, uma delas são sobre os batismos. Então tem mais de um. Então a gente pode citar 3 aqui. Batismo nas águas, batismo no corpo de Cristo e o batismo com o Espírito Santo. Amém? Então, quem é que pode ser batizado com o Espírito Santo? Quem crê? Quem é que pode ser batizado nas águas? Quem crê? Amém? Não, mas é porque eu preciso me ajeitar. Não. A Bíblia não diz que tem que se ajeitar para ser batizado em nada. A Bíblia diz que tem que crer. Amém? Você tem que se ajeitar para ir para o céu. Agora, para ser batizado, você precisa crer. Entregar sua vida a Cristo e crer que aquilo que Ele designou é para você também. O batismo nas águas serve como um testemunho diante das pessoas. E o batismo no Espírito Santo serve como um revestimento de poder para que nós venhamos ser as testemunhas. Amém? Então, nós somos testemunhas de Cristo e para isso, a Bíblia diz que o Senhor nos ungiu para que através daquela unção do Espírito Santo, nós possamos testemunhar. O que é testemunhar? É você relatar aquilo que você tem vivido. Amém? O que é que você tem vivido? Não, Deus tem feito grandes coisas em minha vida, Deus tem me abençoado, Deus tem me curou, Deus me sarou de alguma coisa, eu fui liberto de alguma coisa. Pronto, isso é testemunhar. E pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? Falar da obra do Senhor. Falar do propósito da vinda de Cristo. Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você vai explicar isso. Isso é o Evangelho. Esse versículo resume o Evangelho. Ele veio, o que é perecer? É morrer, é ir para o inferno. Então quem crê nele não vai para o inferno. Não é que não vai morrer, passar uma noite lá no SAF, não. Não, todo mundo vai. Né? Se Jesus não voltar antes, até agora, as estatísticas mundiais são de, a gente não pode dizer 100%, porque tem Elias, que foi arrebatado, e Enoque. Então, eu acredito que chega já nos trilhões quase de gente que já nasceu e já morreu nesse mundo. Teve 2 que não morreram. Né? Então, todo mundo que nasce vai morrer.
Escapou esses dois aí. Escaparam fedendo, né? Como diz a história. Estão entendendo? O que é que eu quero dizer com isso? A visão que nós temos para o ano de 2020, entre os jovens e os adolescentes. E deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Quando os jovens e os adolescentes se levantam para fazer algo na igreja, acabou-se, meu irmão. Não tem quem segure. Aquilo que é feito pelos jovens e os adolescentes de uma igreja, leva toda a igreja a fazer também. Amém? A Bíblia diz que os jovens são fortes e já vencestes o maligno. Aproveite, meu filho, enquanto é tempo. Vá fazer as coisas enquanto é tempo, porque pouquíssimos são aqueles que foram chamados para o celibato. Não quero casar, não quero. São pouquíssimos, é raríssimo. São muito poucos. Aqueles que realmente têm esse dom, vamos dizer assim. Não é aqueles que foram feitos por imposição, não. Não. Tem muitos que têm esse dom. Não vou casar, acabou, se tu casa. E a Bíblia diz o quê? Aquele que não casa tem tempo somente para o Senhor, mas o que casa, acabou-se. É tempo para a família e depois a obra. O Senhor está acima de todas as coisas, está em primeiro lugar. Mas a obra dele vem depois da minha casa. Agora, se eu sou solteiro, acabou-se. Não tem mulher nem filho, então é só a obra. Então, quem está aqui que não casou, é o tempo todo. Quando eu digo o tempo todo, é o tempo todo livre, amém? Não é deixar... Eita, ainda bem que o pastor disse que eu estava doido para estudar, mas depois dessa palavra nunca mais eu vou. Aí é vagabundagem. Aí é safadeza, vagabundagem, esperteza, malandragem. Todas essas agens sem futuro, é isso aí. Não tem nada de Bíblia. Amém? Não tem nada. Vai fazer o que tu tem. Mas pastor, naquele tempo, os jovens que eram chamados bem cedo, não tinha nem escola, meu filho, para eles. Não tinha nem escola para esse povo. Antigamente, para você que não sabe, esse povo aqui, quando Jesus foi chamando, poucos tinham estudo, pouquíssimos dos 12, um exemplo. Né? Talvez Judas, Mateus, mas os outros, talvez esses dois somente. Nunca estudei a fundo para ver se mais algum tem alguma instrução. Mas vamos lá, então, o que é que nós vamos fazer esse ano, no ano 2020? Nós vamos dar o próximo passo e levar o nosso irmão a fazer o mesmo. Amém? Você vai ver que você vai se encaixar em algum desses passos, são 5. Então, se você já passou do 1, então qual é o próximo? Eita, rapaz, vamos passar. Nesse ano não fica ninguém. Descobriram que o próximo passo depois do 1 é o 2. Né? Então, estão comigo? A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o primeiro passo, receber o Senhor, ser batizado. Não, pastor, porque eu estou com medo de ser batizado. A gente tem medo de cobra. Né? Medo da morte, medo de altura. Tem até medo de falar na frente dos outros, que é só perto por medo da morte. O povo tem mais coragem de pegar em cobra do que falar na frente dos outros. Se eu disser aqui, faça uma fila e dê uma saudação aqui a quem está aí, quem tem coragem, não vem todo mundo. Se eu disser, vai ter que vir todo mundo, tem uns que desmaiam inclusive. Né? Se treme, começa a passar mal. Eu era mais ou menos desse jeito. Quando eu fazia faculdade, só que eu tinha um auxílio que hoje é pecado, né? No tempo não era não, porque eu não era crente. Então eu bebia, ficava embriagado, e aí, só que eu não ficava meio apresentando trabalho na faculdade não. Né? Também não era assim não. Mas ficava já no jeito, como diz a história. Tomava umas 3, já ficava ligado. Aí pronto, perdi a vergonha, que é uma das entradas no álcool, chama-se isso, perder a vergonha.
Como é uma droga lícita, que é droga, álcool é droga. Inclusive é a que mais mata no planeta. Mata mais do que crack, mata mais do que cocaína. Se juntar as duas, não mata mais do que o álcool. Tanto de doença como de acidente. E o crack, ou o álcool ainda mata os outros, né? Porque geralmente a droga, ela mata a pessoa. Ou um ou outro em um assalto, em alguma coisa. Mas o álcool não, ele, por conta do automóvel, dos transportes, ainda termina alcançando, ceifando vidas que não devem nada. Mas vamos lá. Então, a gente não pode ter medo de se batizar. Não, porque eu ouvi que quando se batiza é pior. Pior o quê? Pior é na guerra, meu filho. Ruim é lá em 1917. Que o cabo era só correndo e a bala zunindo. E o cabo não tinha para onde ir. Aí é ruim. Agora, ser batizado não. A Bíblia diz que quando nós somos batizados nas águas, nós nos identificamos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Então é como se você fosse sepultado. A representação do batismo é essa. Você é sepultado ali, o seu velho homem fica naquela água e ressurge um novo homem, uma nova mulher, para uma novidade de vida. Amém? Então, você deve se batizar. A gente vai fazer batismo só dos jovens e dos adolescentes agora. Amém? Não vai ser mais junto com o pessoal. Nós vamos fazer num dos sábados à noite. Vamos fazer uma festa ali no Verbo Café e tudo. E vamos fazer os batismos ali com a gente, só com a turma, amém? Então, segundo, conecte-se. Esse é o segundo passo. Não, eu já recebi Jesus, mas eu venho uma vez ou outra. Não, hein? Uma vez ou outra não se conecta ninguém. A Bíblia diz que os plantados na casa do Senhor, veja, que aqui, inclusive, que a impressão não ficou não está tão claro, mas tem uma semente em cima da terra, vocês estão vendo? Tem uma sementezinha, então essa semente vai cair no solo e vai começar a enraizar. Então, os plantados na casa do Senhor, a Bíblia diz, florescerão. O que é florescerão? Vão começar a crescer e cumprir o propósito para o qual foram designados. Amém? Então, o segundo passo, frequentar os cultos. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 10, abram lá comigo. 10, 25. Não deixando de congregar, aqui é a instrução, não deixem de congregar, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual é aquele dia? O dia da volta de Cristo. O dia que ninguém sabe o dia e a hora. Né? Mas é só se você não gosta de ver YouTube, né? Só é você botar lá no YouTube as profecias dos últimos dias, dos últimos tempos. O que é que tem acontecido? Né? Tá bem na beirinha aí. As profecias sobre Israel, né? Aqueles que abençoarem Israel serão abençoados, não é assim que a Bíblia diz? Aqueles que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoados. Você sabia que o Brasil, Israel hoje é uma nação, porque um brasileiro assinou, deu uma canetada lá, foi o primeiro, era quem presidia a ONU na hora que o Estado de Israel foi criado? Sabiam disso? Não, pastor, eu sei qual é o rito do carnaval. Vai te ajudar que só a gota, o rito de carnaval. Que esse ano ainda não vi tocando aí. Mas só basta uma vez, que aquilo é um satanás. Né? Só precisa ouvir uma vez que o bicho pregue, fica lá, a desgraça. Como é que a gente tira, pastor, uma desgraça dessa? Que aquilo é uma desgraça. O que é desgraça? Algo sem a graça. Amém? Por isso que é uma palavra muito forte quando alguém diz, isso é um desgraçado, né? É muito pesado, ninguém chamou outro de desgraçado, só quando quer esculhambar mesmo, quer. E o que é isso? Isso é um desgraçado. É alguém desprovido da graça. Sem a graça de Deus. Resumidamente, lascado. Porque quem não tem a graça de Deus está lascado. Amém? Então, como é que a gente tira um negócio desse da cabeça? É parando de pensar, não vou parar.
fazer yoga para parar. Não para, não. É colocando outra coisa no lugar. Amém? Nossa mente é como um balde de água. Está suja ali, tem um bocado de sujeira. Eita, eu vou tentar tirar. Não sai, não. Joga terra assim e tenta tirar com as mãos. Sabe como é que sai? Tu começa a encher. Tu vai enchendo aqui, ó. Faz esse teste em tua casa. Num copo mesmo. Suja com alguma coisa, faz o teste. Bota debaixo da torneira. Quando a água vai começando a entrar, pode ser até que misture assim. Mas daqui a pouco, aquela sujeira sobe e vai cair fora. Assim nós devemos fazer. É assim que a gente consegue tirar. Amém? Voltando aqui. Então, conecte-se. Conecte-se a quê? Primeiro aos cultos. Amém? Segundo, grupos de conexão. Deixa eu dizer uma coisa a você, amado. Vai chegar um dia, e não vai demorar. Nem todo rosto que eu vejo aqui, eu conheço. Mas vai chegar um dia que vai piorar um pouquinho. E o que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer com isso que se você não entrar num grupo de conexão, você vai ficar muito isolado. A igreja está crescendo muito, existem muitas pessoas. Então, qual é a intenção do grupo de conexão? Conectar cada vez mais as pessoas. Como a gente não tem como conectar as pessoas em um culto aqui à noite, porque está aqui desse tanto de gente, 100 pessoas. Aí acaba o culto. Aí um conversa um pouquinho com o outro, tchau, aí foram embora. Acabou-se. Aí está aquela pessoa, eu nunca aprendi o nome dela, tem 3 anos que ela vem aqui. E acontece. Para que é o grupo de conexão? Para que isso seja cada vez menos. Seja reduzido essa questão. As pessoas estejam próximas umas das outras. Amém? E qual é o grupo de conexão que você vai procurar? O que tem sua turma. Não, porque eu gosto do grupo de conexão daquelas irmãzinhas que passam o tempo todo orando, né? Não, nada, porque lá tem um chazinho com bolacha. Não. Você não vai para comer, não. Apesar de ter a comida, né? Amém? No 24, no 10, 24, diz assim: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, o que é que quer dizer isso? Que nós temos que procurar aqueles que estão na nossa faixa etária, aqueles que estão mais parecidos conosco. Amém? Estão comigo? Se você é adolescente, culto dos adolescentes. Conexão onde tem adolescente. Programação onde tenha adolescente. Se você é jovem, do mesmo jeito. Conexão onde tenha jovens. Programação que tenha jovens, que geralmente as programações é misturado. Os grupos de conexões também, jovens e adolescentes. Amém? Mas cultos, se você é adolescente, pode ir para o culto dos jovens, pastor? Pode. Mas o culto dos adolescentes você tem que vir. Amém? Agora você com 35 anos ainda quer estar no culto dos adolescentes? Não. Vai procurar uma lavagem de roupa e ir para outro canto. Amém? Não é vir uma vez ou outra, não. Estou dizendo é frequentar. Não é porque eu amo o culto dos... Não, está errado. Tem que amar nada de culto dos adolescentes, não. Amém? Porque se for assim, não, porque lá só prega quem eu gosto. Não, mas não é assim que funciona. Por isso que o YouTube é um perigo. A pessoa quer ficar só no YouTube assistindo, né? A Bíblia não diz, trazer os dízimos e as ofertas à casa de Mark Zuckerberg. Não diz. Apesar que não é ele o dono do YouTube, né? Eu esqueci o nome do dono. Eu esqueci agora. Quem é que lembra aí o nome do dono da Google? Eita, os caras não sabem não. Mas vamos lá. E todo mundo entendeu, né? Não é porque você tem que dizimar e ofertar aonde você é alimentado. Se você só se alimenta no Google, no YouTube, mas você vai dizimar lá. Não, pastor, não tem como. Igreja. Por quê? Porque no Google, o máximo que alguém diz é assim, você cria vergonha na sua cara. Né? Aí você, eita, rapaz, hoje eu fui tão repreendido na pregação. Assisti uma pregação do pastor Lucinho, rapaz, ele só deu na minha testa.
Mas aí tu tem que vir aqui para a igreja, porque além de tu levar na testa, vai ter um ou outro que vai pisar no teu pé. Tu... Não, pastor, pelo amor de Deus. Tem cada tipo de gente aqui, inclusive tu. Tem todo tipo. Tem todo tipo. Nós estamos juntos aqui no negócio. Todo tipo de gente tem. É assim que funciona. No YouTube não vai ter não, filho. No YouTube não há crescimento. Há aquisição de conhecimento. Você até pode conhecer. E é bênção assistir pregação lá. Amém? Mas congregar. A Bíblia diz, congregai-vos. Não deixem de fazer isso como é costume de alguns. Pronto. Se a Bíblia está dando uma ordem, se não é feito é pecado. Amém? Depois do conecte-se. Cresça. Vamos lá. Cresça. Amém? Como é que a gente cresce, pastor? Vamos lá em Romanos 12. Aí isso aqui, quando sair daqui, né? Se você quiser tirar foto desse negócio, tem os cubos lá embaixo que tem isso. No Instagram tem também. Então procura essas coisas aí. Porque o seu papel como igreja de adolescentes, como grupo de adolescentes e como jovens em 2020 é levar o seu irmão ao próximo passo ou levar alguém ao primeiro, né? Porque tem o primeiro também, que é receber Jesus. Mas aí vai ser mais fácil você levar alguém ao próximo passo, porque é muita gente e todo mundo vai precisar dar o próximo passo. Romanos 12. E não vos conformeis, capítulo 12, versículo 2, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, está aqui, você se conectou, você agora está plantado na casa do Senhor. A Bíblia diz que os plantados vão florescer, então você vai começar a crescer. E como é que você vai começar a crescer? Renovando a sua mente, se envolvendo com as coisas do Senhor, com a palavra, com os estudos, com a leitura, com a oração. Amém? Nós temos muitas ferramentas. Se você tem idade de fazer o rema e tem como fazer, procure fazer o rema. Se você não tem idade ainda, vá ali Deixa eu dizer um segredo a vocês aqui. Um segredo assim, só para a gente e a torcida do Real Madrid, né? Do Barcelona, dos times que prestam. Dos times, né? Não das buchadas não. O Rema Brasil, as matérias do Rema Brasil estão todas ali no Webshop. Sabiam disso? Você vai lá e tem lá o livro. Autoridade do Crente. Está lá o livro, Autoridade do Crente. Tem uma matéria chamada Autoridade do Crente. Aí você vai lá e tem unção. Aí está lá o livro também. Unção. Esses livros que tem lá do irmão Reagan foram os livros que se basearam nas matérias. Que inclusive foi ele que criou o currículo e foi ele que escreveu os livros. Então, coincidentemente, são parecidos. Não tem idade ainda? Claro e evidente que, diferente de você ler, é você estar assistindo uma aula, né? Aí não vamos comparar. Mas enquanto a gente não pode, a gente vai nos livros. Vamos chegar lá. Não botaram aqui não. Tem o estudo das escrituras, o Soli Scripturis. Tem que dizer em latim, né? Eu quero falar em outras línguas aí, mas... Diz de novo, Tainara, bem alto aí, se levanta. Oxe, então, ninguém ouviu direito, não. Sola Escritura. Amém? Toda segunda, terça-feira... Não é segunda e terça, não. Toda vez que a terça-feira aparecer de novo... Resumindo, né? Porque não sabe explicar, o cara fica confuso.
Toda vez que o mês, eu digo, rapaz, hoje é terça de novo. Pronto, tem um estudo lá das escrituras dos adolescentes. Acabou-se. Amém? Tem o clube de leitura que os intensos estão fazendo. Tem alguns livros lá que a gente falou lá na aula passada, no culto passado, né? Que depois eu vou falar aqui para vocês. Se der tempo eu vou falar. Se não, os adolescentes têm que acompanhar isso. Amém? Então, vão fazendo essas coisas. Para quê? Para que vocês cresçam. Né? Não cresce diante do reino de Deus, não cresce, não é comendo arroz e verdura, não. Oxe, mas minha mãe disse que tem que comer verdura para crescer forte. Não, aí é outra coisa. Diante de Deus, nas coisas do Senhor, para você experimentar. Deixa eu dizer a você, se a gente não fizer isso, pastor, se a gente não estudar, se a gente não se aprofundar na Bíblia, se a gente não ter muita comunhão com o Senhor, a gente vai para o céu? Vai para o céu, porque para o céu a Bíblia diz que aquele que clama o nome do Senhor vai. Quanto mais aquele que, não, eu não quis estudar no Rema, eu não quis estudar nas solas escrituras, eu não quis fazer nada disso. Vai para o céu também, porque o céu, o que garante a nossa herança no céu, no reino de Deus, chama-se Espírito Santo. Se você nasceu de novo, foi selado com o Espírito Santo, não estou falando batismo com o Espírito Santo, não. Batismo é um revestimento de poder sobre. Para quê? Para testemunhar. E nascer de novo é para quê? Para ir para o céu. Então, você vai para o céu. Mas a Bíblia diz que para que nós venhamos experimentar, provar, degustar, sentir o gosto da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, somente vai acontecer isso conosco se renovarmos a nossa mente. Amém? Então, como é que renova a mente? Estudando, lendo, ouvindo pregação, fazendo estudos em grupos. Tem uma Bíblia todo dia aí que você assiste, você lê a Bíblia todinha no canal do pastor Edilson, está lá. Amém? Então, o terceiro passo, cresça. Você tem que crescer, você tem que avançar. Amém? Quarto passo, sirva. Amém? Sirva. A Bíblia diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí ela diz, não importa como você esteja, venha a mim. Jesus diz, vinde a mim. Não é assim? Se é cachaceiro, se é drogado, se está com problema de homossexualismo, problema de prostituição, problema de pornografia, tudo ele diz, todo mundo, vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Mas tem um grupo de gente, bem pequenininho assim, que ele não quer que venha a ele primeiro, não. Chama-se os preguiçosos. Vai ter antes com a formiga, preguiçoso. Depois é que tu vem. Será se preguiça é bênção? Porque Deus não diz, os preguiçosos, vinde a mim que eu vou fortalecê-los. Não, diz assim, vai ter com a formiga primeiro. Aí vocês aprendem com a formiga. Aí pronto. Aí cria vergonha e... Inclusive a preguiça é ligada na Bíblia a muita coisa que não presta. Uma delas, miséria. A miséria na Bíblia está ligada intimamente com a preguiça. Amém? Uma coisa é você não servir porque não tem tempo, porque não pode, porque mora longe, por diversas coisas. Outra coisa é você não servir por preguiça. Nego velho, aí é ruim para tu, viu? Porque é um ramo de uma categoria de gente que Deus nem chama para perto antes de criar vergonha. Quer que vá aprender com a formiga. Quer que acabe com a preguiça. Não é assim não, eita, hoje eu vou acordar 11 horas. Não é isso não.
É todo dia você querer acordar 11 horas. É você não beber água porque não tem coragem de se levantar. Aí assim, realmente eu acho fantástico demais as ferramentas de tecnologia. Né? É muito bom. Porque a gente aprende muitas coisas e a gente também toma vergonha na cara em muitas outras. Porque a gente vê gente com deficiência física, falta um braço, falta um não sei o quê, não tem os olhos e está andando aí na rua. Ninguém nunca viu, não? Gente sem enxergar andando aqui em Petrolina, no centro? Quem já viu, levanta a mão. Quase todo mundo. Me diga aí como é que o camarada sai sem enxergar nada e vai para onde quer. Pega onde? Só pergunta, esse é qual? Tal. Entra. E você, eu estou tão cansado, não vou não. Vou não. A Bíblia diz que é pecado. A Bíblia diz que isso está associado à miséria. Dinheiro traz felicidade? Não. Mas a falta dele é uma tristeza. Porque uma coisa é o jovem que ainda não estuda, que ainda não trabalha, que ainda não tem uma profissão. Mas, meu irmão, quando for lá na frente, pai me dê 10, rapaz. É terrível, meu irmão. Então, enquanto é tempo, enquanto você tem tempo e força, que a Bíblia diz que nós temos força, tem que botar força naquilo que é necessário. Amém? E a Bíblia está dizendo aqui que nós devemos servir. Onde é que a Bíblia diz que nós devemos servir? Em vários lugares. Até aqui mesmo. Fica aberto aí. Eu ia abrir em Coríntios, mas deixa aí em Romanos 12. No 15 diz assim, 16. Não. 11. Não sejais vagarosos no serviço. Olha que interessante. Veja bem, vocês já, a grande maioria aqui, já passou de 12, tem um tempinho. Então, vocês não podem entrar naquela estatística dos analfabetos funcionais. Amém? Ali é para preguiçoso, é para quem não quer nada. Cristão, crente, tem que se esforçar para ser excelente em tudo que faz. Amém? Então, se a Bíblia, vamos ler só esse versículo. Pastor, só existe esse versículo na Bíblia. E esse versículo diz assim: não sejais vagarosos no serviço ou no cuidado, mas sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Aqui ele não está dizendo assim, aqueles que servem. Você que serve, que ajuda. Não. Ele mandou uma carta para uma igreja, e essa carta foi lida e diz: olha, vocês não podem ser vagarosos no serviço. Isso quer dizer o quê? Que era todo mundo que servia. Porque senão ele diz, aos que servem, como quando ele vai se dirigir aos pastores, aos ministros, aí diz, aos presbíteros, aos bispos. Por quê? Porque tem um artigo definido aí, tirando um pedaço do povo. Agora, quando diz, vocês que servem, pronto, aí como é que tira? Vocês é vocês. Quando vocês estiverem servindo, não sejais remissos, não sejais vagarosos, preguiçosos, murrinha. Não, é porque hoje eu estou cansado. Né? Tem até uma música de uma banda que eu gostava de escutar, que ele ia falando, se for para estudar, o cara, não, eu estou cansado, a música todinha é assim, tudo que vai chamando, o cara, estou cansado, estou não sei o quê. No finalzinho da música, aí o cara diz assim, mas se for para jogar bola, me chama que eu vou, me chama que eu vou. Olha a safadeza. O cara tá com preguiça de tudo. Mas no fim, aí diz, se for para jogar, me chama, né? Se for para jogar videogame, me chama que eu vou. Se for para assistir Netflix, me chama que eu vou. Mas porque Netflix a gente assiste deitado. A gente assiste...
Olha, uma das coisas que vocês têm que vigiar e tirar rapidamente da vida de vocês chama-se preguiça. Isso é seríssimo. Amém? Seríssimo. Porque preguiça é uma desgraça. Quanto mais tempo você passa na preguiça, mais difícil é de sair dela. É como um vício. Amém? Então, nós temos inúmeros departamentos, amados, aqui na igreja. Qual os departamentos que os adolescentes podem servir? Mídia, produção, departamento infantil. Amém? O que mais? Diaconato. Nos adolescentes, aí vem diaconato dos adolescentes, vem louvor dos adolescentes, recepção dos adolescentes. Inúmeros. Pastor, o senhor disse todos aí, eu não sei, nesse ideia não tem coragem para nada. Não é coragem de que eu sou preguiçoso, é coragem porque eu tenho vergonha. Então tu chega 7 horas e vai ajeitar as cadeiras. Tem vergonha de ajeitar sozinho as cadeiras, tu tem vergonha ainda? Só tu e acende só uma luz, para tu nem se ver ainda. Porque tu tem vergonha demais, aí tu fica só tu no escuro ajeitando. Acende só do celular para ir medindo. Porque eu tenho vergonha, pastor. Acaba com isso. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de timidez, nem de medo, nem de nada, mas de intrepidez. Começa a enfrentar isso aí. Como é que eu começo a enfrentar? Devagar. Começa a se mostrar, né, a falar. Quando tiver 2, tu fala. 3, tu fala, já está avançando. Né? Na frente, num trabalho, tu lê o título do trabalho na frente, na escola. Sirva, verbo crianças. Aí os outros apresentam tudo, mas tu já falou. É assim que funciona. Teve um tempo que eu tinha, já depois de crente, eu comecei a ter um pavor, que aquilo que eu tinha, que eu tratava com entorpecentes, né? Porque o álcool era entorpecente. Quando eu me converti, eu melhorei muito na faculdade, mas aí eu comecei a trabalhar no Sebrae, e eu era responsável por organização de muitos cursos. Agora diminuiu mais, mas o Sebrae tinha uma época que era muito curso, com empresário, com dono de indústria, com dono de comércio, era muita coisa. E aí, eu era quem fazia muito disso lá na minha cidade. E quando era na hora de fazer as coisas, sempre tinha aquele instrutor, eu ficava na organização, e eu ficava naquela ansiedade, eu dizia, rapaz, vão me botar para falar, meu Deus, no meio do povo, os empresários. Aí eu ficava gelado. Aí eu ia trabalhar com o pesar maior do mundo. Eu disse, não, menino, mas eu não, espírito de medo vai para o inferno da pedra, acompanhando a mim, não. Quando chegava lá, eu vou falar, sou eu. Ah, você quer falar? Eu. Aí eu ia e falava. Me tremendo e tudo, mas falava. E eu fui vencendo isso. Vocês têm uma ideia? Na hora da oração, a gente juntava um grupo para ir orar. E a gente orava no campo, no monte, ia para todo canto orar. Os meninos da igreja, os homens. Tem alguém aqui de Araripina? Não tem, né? Tem um, mas são novinhos demais, não me acompanharam nisso, não. E aí era assim, ficava aquela roda de oração, e no escuro, e aí ia orando, né, de um por um, no escuro. Só que o cara que fazia, quando estava chegando minha vez, eu dava um migué e ia para o outro lado. Porque estava ali no escuro, tal, aí eu vi na voz, né, aí, eita, lá vem, aí daqui a pouco sou eu. Aí eu me soltava, orava aqui, aí voltava para trás do cara que tinha orado, né? Aí entrava ali, aí quando chegava no outro, parava, não corava. Tinha coragem. No escuro. Sabe o que se chama isso? Opressão do cão. Até que eu, incomodado com aquilo, eu digo, rapaz, mas eu sou crente, hoje eu vou orar. E aí, não saí. Quando chegou minha vez, eu orei,
quase 1h30. O povo já estava sentando, os cabas já estavam sentados, de verdade mesmo. Aí os cabas, tu é doido, não, mas passar a noite todinha. E eu era novo convertido, não tinha muito conhecimento da palavra, não tinha muita Bíblia saindo de minha boca, mas tinha muita gente para orar. Então, se eu quisesse orar o ano todo, eu orava, né? Os cabas, tu é doido. Falta só os cachorros e as borboletas. E foi assim que eu fui vencendo. Orando, pedindo ao Senhor para me fortalecer nessa área. E como é que a gente sabe que Deus está fortalecendo? Praticando. Amém? Não, Deus me fortaleceu. Eu tenho coragem agora para... Minha amiga é eu e Donald Trump. Se subir no negócio aqui, não tem quem ganhe. A disputa é nós dois, eu e o galego. Não. Só vai saber quando você subir. Então comece fazendo. Amém? Comece fazendo. Sirva em algum lugar. Sirva em algum lugar. A Bíblia diz que quando nós somos batizados no corpo de Cristo, nós somos imersos no corpo. Então nós fazemos agora parte do corpo. Então não pode uma banda do corpo estar parada. Se você é do corpo, você é alguma coisa no corpo. Você é parte do corpo. Ou você é pulmão, você é mão, você é pé, você é braço, você é olho, você é alguma coisa. E isso a gente vai se achando com o tempo que está servindo. Mas enquanto não, você vai fazendo alguma coisa. E quando você não faz, você começa, esse corpo ele não vai correr a carreira de forma ideal. Por quê? Porque tem uma parte do corpo que não faz nada. Vai crescer, vai haver um crescimento, mas um crescimento não na velocidade que é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que todos que foram imersos no corpo de Cristo, sirvam, façam algo. Porque a Bíblia diz, quando fizeres algo, façais como quem está fazendo a Deus, não aos vossos senhores, sendo esses senhores bons ou maus. E eu espero que você ache, quando fala servir alguém, que os pastores dessa igreja são bons. Porque se você acha que são maus, que não presta, procure um rumo para você. Porque o seu lugar não é num lugar onde você não confia nas pessoas que estão liderando. Amém? É até perigoso para você. A pastora Dilson mas eu não acho muito essas coisas, não gosto muito não. Oxe, só tem o verbo da vida aqui? Tem um bocado de igreja, meu filho. Amém? Ou tu corrige o teu coração, ou tu vai para outro canto. Não, mas eu nunca disse isso a ninguém, só eu e Deus. Pô, tá aí que tu tá lascado mesmo. Porque Deus já sabendo, há um coração voltado contra. Amém? Então eu sei que os que estão aqui não têm esse pensamento, eu estou falando para explicar como é que funciona. Então, como não tem, a Bíblia diz servir aos homens como servem a Deus, ao Senhor. Mas a Bíblia insiste em servirmos. Não, pastor, mas aqui já tem muita gente servindo. Muita pouca. Não tem essa palavra desse jeito não, mas eu vou inventar agora, essa concordância. É muita pouca gente. Quer dizer, agora quando botou gente, ajeitou, não foi? Tem muito pouca gente trabalhando. Falta gente em todo lugar que você imaginar. A igreja de criança tem quantas pessoas servindo? 100 e pouco. Tem dia que a professora estão puxando os cabelos. Ai, Jesus. Segura os meninos. Os meninos estão correndo. Pai, o menino foi pro banheiro, tem uns menininhos já meio, né? Vamos fazer xixi. Quando a tia olha para o lado, os meninos partem. Aí partem as professoras correndo atrás. Ó, meu irmão. Por isso, pastor, que eu não vou servir na igreja de criança. Não vá, meu filho. Se você não tem paciência com criança, não gosta de menino, não invente. Amém? Não invente. Até porque nós temos câmeras em todos os lugares lá. Para você não ficar, essa quieta aí, benção. Quieta aí, benção. Né? Aí vai sobrar para tu. Estamos filmando, a tia puxou minha orelha. Não, que menino, esse menino está mentindo, esse menino. Mentira dessa criança. É mentira da criança, puxa aí o vídeo. Não foi isso aqui, tu foi tirar a cera do menino? Foi não, puxou, pronto. Aí tu vai responder, meu filho.
Estão comigo? Não tem paciência, mas eu gosto muito de criança. Então vai para a igreja de criança servir. Procura, Poliana, procura a liderança lá. O que é que eu tenho que fazer? Onde é que eu começo aqui? Tecnologia, meu irmão. Todo jovem gosta disso aqui. De criação, de vídeo, de foto, de produção. Instagram, Facebook, YouTube. Nós temos 2 milhões de visualização no nosso canal do YouTube aqui da igreja. 2 milhões de vezes alguém apertou o botão num vídeo nosso e assistiu. 2 milhões de vezes. É pouco ou quer mais? Está só começando. Começou agora. Não é porque tem gente que um vídeo tem 2 milhões de visualizações, falando besteira. É porque os fogos estão maltratando. É porque os animais. Ninguém ficava preocupado quando soltava um fogo vizinho ao hospital. Eu nunca vi manifestação em lugar nenhum quando o São João era do lado do hospital. Aí agora porque solta um fogo por causa do cachorro, não estou dizendo aqui para ninguém atirar fogo em cachorro não. Amém? Não é isso não. Porque se você não tem condições de criar, também não judei com o animal não. Inclusive da cadeia. Agora, manifestação, porque os animais estão chorando. E o povo? Por que não se manifesta pelo povo? Tu é cristão, tu é chamado para amar gente. Cachorro, tu dá carinho, tu ajeita. Agora, amor é ao próximo. Amém? Pronto, o recado é esse. E agora, tá com os 3 cultos que eu falo nisso. Eu não sei porquê. Então, servir. Certo? 4º passo. Você vai, depois se você não pegar aqui, você pega lá na internet e tudo. Vai seguindo isso e vê onde é que você está. Você tem que dar o próximo passo e tem que admoestar. Tem que chamar os seus que estão próximos a você a fazer a mesma coisa. Amém? E o último passo é o multiplique. Amém? Aí tem. Lidere um grupo de conexão, evangelismo, secretaria de missões. O que é multiplicar? Aí já são os frutos que você vai dar, vai permanecer. O que é isso? Frutos que permanecem. É você começar a multiplicar aquilo que você já recebeu, aquilo que você já possui, aquilo que o Senhor já acrescentou em sua vida e você reconhece, e aí você começa a repartir, e aquelas pessoas que recebem aquilo que você recebeu e você está distribuindo, elas começam a fazer o caminho que você fez. Então a Bíblia diz que o próprio Jesus lá em João 15, versículo 14, acredito que no versículo 14, eu vou abrir lá, diz assim: não fostes vós quem me escolhestes. 15:16, perdão. Não fostes vós quem me escolhestes, mas eu os escolhi para que vocês vão, para irdes e darem frutos, e o vosso fruto permaneça. Amém? Então, o vosso fruto permaneça. O que é permaneça? Ele não morra, ele não caia em vão. Porque o fruto geralmente tem uma semente. Aquela semente tem que ser lançada, plantada num solo. Estão comigo? Então, vocês vão seguir. Ah, pastor, ainda estou no começo, ainda nem batizado nas águas fui. Não, sem preocupação. Todo mundo começou. Até Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que ele crescia na graça e no conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Foi crescendo. Jesus estudava a Bíblia, as Escrituras. Não tinha um Novo Testamento, era só o Antigo. Jesus servia ao Senhor como? Em oração, buscando a Deus. Até que chegou o dia que ele foi batizado, para que se cumprisse as Escrituras, porque não tinha ele pecado, e começou o seu ministério. Amém? Nem todo mundo foi chamado para fazer o que Jesus fez. E pregar, morrer ninguém foi. Amém? Chamado para salvar a humanidade. Estão comigo? Para salvar a humanidade, não. Você pode até morrer para salvar alguém. Mas para salvar a humanidade foi a de Cristo. Então, 9h20 já. Então, nós temos que fazer esse percurso para que nós venhamos desenvolver aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém, amados? Todos nós temos um propósito na vida. Todos nós. Alguns o propósito é ser médico.
Alguns o propósito é ser professor. Alguns o propósito é ser prefeito. Sabia? Não, porque aí tudo ladrão. Todos são ladrão. É uma vergonha, né? Porque se a igreja está crescendo, está aumentando o número de evangélicos e os políticos não estão se consertando, tem alguma coisa errada. Porque está aumentando o número de crentes na política. Está aumentando o número de crentes, está aumentando o número de crentes votando. Então estão votando nos safados. Os crentes não estão atentos a isso não estão acordados ainda não. Estão comigo? Então o propósito, cada um tem o seu. E quando é que a gente descobre? Quando vai amadurecendo nas coisas. As pessoas que não recebem Jesus, as pessoas que não se entregam a Jesus, mas que escolhem uma profissão, como é que elas escolhem? Elas vão amadurecendo as aptidões delas, aquilo que elas se sentem à vontade, aquilo que elas acham que são boas naquilo, aquilo que elas têm prazer de fazer. E ali elas percebem, rapaz, eu nasci para ser professor, eu nasci para ser arquiteto, eu nasci para ser engenheiro. Funciona assim. E no reino de Deus, amados, além de ter essa percepção natural que a humanidade toda tem, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos guia a toda a verdade, nos mostra as profundezas de Deus, os pensamentos e as intenções de Deus. A Bíblia diz que nada conhece mais o homem do que o Espírito dele que está nele. Assim é o Espírito de Deus que está no Senhor, e esse Espírito habita em nós e nos revela a vontade de Deus. Amém? Então, todos nós temos algo a fazer, a cumprir aqui nessa terra. E isso nós vamos fazer descobrindo, nós vamos fazer bem feito. Fazer, a gente pode fazer qualquer coisa. Não nasci para ser professor não, mas estou sendo. Não nasci para ser engenheiro não, mas estou sendo. Não era o que tinha. Você consegue até fazer, mas não faz bem feito. Não faz com prazer. Não faz. Porque tem gente em profissões, amados, que ganham muito pouco. Tinha uma mulher chamada Madre Teresa de Calcutá. Quem já ouviu falar nessa mulher? Uma freira da Igreja Católica. Certa vez, foram observar o trabalho dela. Ela montava equipes de pessoas para ajudar os pobres. E aí chegaram uns empresários, parece que até americanos, e disseram assim... Viram o que ela estava fazendo, porque ela era uma coisa assim, o camarada estava todo ferido, doente, podia ser a doença do inferno que fosse. Aí ele ia lá, pegava, ajeitava, vai pegar na senhora. E esse homem muito rico chegou e disse assim, eu vou dizer uma coisa à senhora, eu não faria isso que a senhora faz por todo o dinheiro do planeta. Ela olhou para ele e disse, nem eu. Aí vocês vão ficar matutando, porque vocês estão frangindo a testa, olhando para mim, e aí eu vou repetir para você depois, eu não vou explicar isso aqui. O homem disse assim, isso que a senhora faz, eu não faria pelo dinheiro do mundo todo. Aí ela olhou para ele e disse, eu também não. E aquela mulher fazia aquilo como pouquíssimos fizeram, pelo menos de forma conhecida na humanidade. Por quê? Estava fazendo aquilo que ela foi chamada para fazer. Então facilita. Amém? Então olhe para o seu irmão e diga assim, você vai dar o próximo passo. E eu também. Amém?